Durante séculos, existiu uma prática que foi sistematicamente apagada da memória da humanidade. Nos templos do Egito, nas escolas secretas do Tantra, nos santuários de Eleusis, as sacerdotisas sabiam. Elas conheciam a verdade que hoje foi enterrada sob camadas de vergonha e mentiras. O momento do sangramento não é fraqueza. É um portal para o mundo sutil. É o tempo da magia mais profunda. Mas essa sabedoria foi roubada. A Igreja chamou a menstruação de maldição de Eva. A sociedade ensinou você a ter vergonha, a esconder, a aguentar. E agora você vive com a sensação de que todo mês seu corpo sai dos trilhos. Você sente um cansaço que não passa mesmo depois de dormir. As emoções surgem em ondas, raiva, tristeza, irritação. E você tenta controlá-las, mas elas transbordam. Você força seu corpo a continuar funcionando normalmente, enquanto ele grita por outra coisa. Parar. Ir para dentro. Descer na escuridão. O ventre dói. A lombar puxa. A cabeça fica pesada, como se estivesse envolta em neblina. E você pensa que isso é apenas fisiologia. Algo com o qual precisa conviver. Algo que precisa tolerar em silêncio. Mas a alma lembra de outra verdade. Ela lembra que esse estado é sagrado, que o sangue não é sujeira, é substância de transformação, que seu útero não é apenas um órgão, é o Atanor, a fornalha interior onde acontece a grande obra da sua alma. Talvez você tenha aprendido que menstruação é apenas hormônios, química, biologia. E mas também é muito mais. Nas tradições tântricas, a mulher menstruada era vista como a encarnação da Shakti máxima. Nas escolas de mistérios egípcias, o sangue menstrual era usado em rituais de cura. No templo de Kamakya, na Índia, até hoje se celebra Ambubati, o festival da menstruação da deusa. Centenas de milhares de peregrinos viajam para celebrar quando a deusa sangra. O templo fecha por 3 dias, os 3 dias mais sagrados do ano. Mas essa verdade foi sistematicamente destruída. O patriarcado tinha medo do que acontece quando uma mulher conhece seu próprio poder. Então, chamaram o sagrado de impuro, chamaram o portal de maldição, chamaram a força de fraqueza. E milhões de mulheres perderam o acesso à sua ferramenta mais poderosa de transformação. Hoje, eu vou devolver esse conhecimento a você. Vou abrir as 7 portas proibidas da alquimia menstrual. E quando você passar por elas, você nunca mais verá seu ciclo da mesma forma. Você está pronta? Seu ciclo menstrual não é uma função biológica. Não é apenas o corpo fazendo o que deve fazer. É um processo alquímico que seu corpo realiza todo mês segundo as leis da grande obra. Os alquimistas medievais buscavam o Atanor perfeito, a fornalha onde chumbo se tornaria ouro. Eles estudaram por décadas, construíram laboratórios, criaram fórmulas secretas. Mas eles não sabiam. O Atanor perfeito já existia. Está dentro de você. Seu útero é a fornalha viva onde acontece a transmutação. Todo mês você passa por 3 estágios alquímicos sagrados: Nigredo, Albedo, Rubedo. Deixe-me explicar. Nigredo, o enegrecimento.
É a menstruação. É a morte do velho, a descida à sombra, o momento de mergulhar na escuridão. O que a sociedade chama de fraqueza é, na verdade, o tempo sagrado de encontro com as profundezas da alma. Você desce ao submundo interior. Ali, no escuro, você recebe mensagens que o mundo da luz jamais revelaria. As máscaras caem. Você não consegue mais fingir que está tudo bem. A raiva que você engolia durante semanas, ela sobe. A tristeza escondida sob o sorriso, ela vaza. Isso não é instabilidade emocional, é lucidez. Seu corpo está mostrando a verdade que você vinha ignorando. Nigredo é quando você sente aquele peso nos ossos. Quando o corpo pede silêncio, escuridão, recolhimento. É o convite para morrer simbolicamente, para que algo novo possa nascer. Albedo, o branqueamento. É a fase folicular. É a purificação após as trevas. Seu corpo desperta. A energia volta a fluir. É o amanhecer depois da noite longa. A linfa circula. O sangue acelera. A clareza mental retorna. É o momento de limpar o que Nigredo revelou, de deixar ir o que morreu, de preparar o terreno para o que virá. Você percebe que tem força novamente, que pode se mover, que a criatividade começa a jorrar como água de nascente. Rubedo, o avermelhamento, é a ovulação, é o nascimento da pedra filosofal, é o pico da sua força. Neste momento, seu útero Atanor atinge a temperatura máxima. O fogo interior queima no seu ponto mais alto. O que você plantou como intenção, agora pode se tornar realidade. A ovulação é quando você cria. É quando a palavra se torna carne. É quando o invisível cruza o portal e se materializa no mundo denso. Os alquimistas medievais viam o Atanor como o útero universal, o lugar da criação final. Eles descreveram a grande obra em tratados secretos: Nigredo, Albedo, Rubedo, os 3 estágios da transmutação. Mas eles esqueceram que o corpo feminino já é esse recipiente sagrado. Eles buscaram fora o que sempre esteve dentro. Você já percebeu? Em certos dias do mês, você tem energia transbordante, ideias jorrando, vontade de criar, de se conectar, de irradiar. E em outros dias, você só quer silêncio, escuridão, ficar sozinha com seus pensamentos. Isso não é problema, não é desequilíbrio, é ciclicidade. É o ritmo natural do universo refletido no seu corpo. É a lua cheia e a lua nova acontecendo dentro de você. Talvez você pense, mas meu ciclo é irregular. Como posso trabalhar com algo caótico? Escute bem. A irregularidade não é o inimigo. É um convite. É seu corpo dizendo: olhe para mim, ouça-me. Algo precisa mudar. Quando você começa a honrar o ciclo, quando você para de lutar contra e começa a fluir com, a regularidade se restaura naturalmente. Não por força, por alinhamento. Seu útero sabe o caminho. Ele sempre soube. Você só precisa parar de brigar com ele. Agora, vou abrir as 7 portas proibidas da alquimia menstrual. Cada porta revela um aspecto do conhecimento que foi roubado de você. Cada porta é uma chave. E quando você passar por todas elas, você terá recuperado seu poder completo. Prepare-se. Por milhares de anos, o sangue menstrual foi visto como portador de Prana Shakti,
a força vital primordial. Sacerdotisas egípcias usavam o sangue em poções de cura. Elas sabiam: essa substância carrega não apenas células, carrega memória, poder, informação ancestral. Nas tradições tântricas, o sangue menstrual era considerado puro e sagrado. Yoni Puja, adoração ritual do feminino, reconhecia esse poder. A mulher menstruada não estava impura. Ela estava no auge da sua conexão com o divino. Mas essa verdade foi roubada. O patriarcado tinha medo. Medo do que acontece quando uma mulher sabe que seu sangue é sagrado. Então eles inverteram tudo. Chamaram o puro de impuro. Chamaram o sagrado de sujo. E milhões de mulheres aprenderam a ter nojo do próprio corpo. Se a ideia de tocar seu próprio sangue causa desconforto agora, apenas observe esse desconforto. Ele não vem de você. Vem de séculos de condicionamento. Vou ensinar a primeira prática. Primeira prática. Ritual de devolver o sangue à terra. Durante seu próximo ciclo, colete seu sangue em um coletor menstrual. Dilua em água limpa. Vá até um jardim ou um vaso com planta. Ajoelhe-se na terra se puder. Sinta o chão sob seus joelhos. Segure a tigela com água e sangue nas mãos. Respire fundo 3 vezes. Agradeça por tudo que você viveu no último ciclo. Os aprendizados, as dores, as alegrias, os desafios que te fortaleceram, as quedas que te ensinaram. Agora, lentamente, derrame o sangue diluído na terra. Enquanto faz isso, visualize o ciclo se fechando. Você está entregando à Terra-mãe tudo que não precisa mais carregar. Medos antigos, rancores pesados, padrões que limitam seu crescimento. Sinta o círculo se completar. Você veio da Terra. Seu sangue retorna à Terra. E nesse retorno, a libertação. Faça isso por 5 a 10 minutos. Não tenha pressa. O efeito? A vergonha começa a se dissolver. Você sente que o processo é sagrado, que você não está separada da Terra. Você é a Terra, criando e recriando a si mesma. A menstruação é o tempo de entrar na escuridão, de receber mensagens do inconsciente. É o nigredo alquímico, o enegrecimento da alma. O que a sociedade chama de TPM é, na verdade, sua psique revelando verdades inconvenientes. Você já percebeu? Durante a menstruação, as máscaras caem. Você não consegue mais fingir. A raiva que você vinha engolindo, ela sobe. A tristeza que você escondia sob o sorriso profissional, ela vaza. Isso não é fraqueza, é lucidez brutal. Seu corpo está dizendo: olhe, veja o que você vem ignorando. Veja o que precisa mudar. As emoções que surgem não são exagero, são informação. São a voz da sua alma finalmente conseguindo falar mais alto que o barulho do mundo. Nigredo é o convite para descer, para olhar sua sombra nos olhos, para encontrar nos porões do ser aquilo que você vinha evitando. E é assustador, eu sei, porque ali embaixo mora tudo que você aprendeu a rejeitar em si mesma. A raiva que mulheres não deveriam sentir, o desejo que não é apropriado, a parte de você que quer destruir tudo
e começar do zero. Mas saiba, sua sombra não é sua inimiga. Ela é a guardiã do seu poder perdido. Vou ensinar a segunda prática. Segunda prática: respiração do Atanor. Sente-se confortavelmente ou deite-se. Coloque as duas mãos sobre o baixo ventre, sobre o útero. Feche os olhos. Respire fundo pelo diafragma, enchendo o abdômen de ar. No inspire, visualize um fogo interno acendendo no seu útero. Uma chama pequena, mas intensa, dourada, quente. No expire, sinta esse calor se espalhando pelo corpo, subindo pela coluna, aquecendo os órgãos, derretendo tensões. Continue. Inspire. O fogo cresce. Expire. O calor se espalha. Perceba onde há tensão no corpo, onde há dor. O fogo interno queima o que é velho. Ele abre espaço para o novo. Faça isso por 5 a 7 minutos. O efeito? A dor menstrual diminui. A energia se ativa. Você sente que não é vítima do ciclo. Você é a alquimista que controla a fornalha. Seu útero não é apenas um órgão reprodutivo. É a fornalha interior. O Atanor sagrado, onde acontece a transmutação da sua alma. Os alquimistas medievais passaram vidas inteiras tentando construir o Atanor perfeito. Eles desenharam fornos complexos, controlaram temperaturas com precisão matemática. Buscaram o recipiente onde o chumbo se tornaria ouro. Eles não sabiam. O Atanor perfeito já existia, dentro do corpo feminino. Todo mês, seu útero realiza a grande obra. Ele queima o velho, purifica, cria espaço para o novo. E no momento certo, gera vida. Não apenas vida física, vida criativa, vida espiritual. Projetos, sonhos, visões que se tornam realidade. Talvez você pense, mas eu sinto dor, não poder. Escute. A dor é o sinal de que o fogo está aceso. Mas você ainda não aprendeu a trabalhar com ele. Quando você resiste ao processo, quando você luta contra o ciclo, quando você tenta funcionar normalmente, enquanto o Atanor queima em alta temperatura, o corpo grita. Através da dor, através dos espasmos, através do desconforto. Mas quando você se rende ao processo, quando você honra o fogo interior, a dor se transforma. Ela não desaparece necessariamente, mas muda de qualidade. Deixa de ser sofrimento. Torna-se intensidade sagrada. Seu útero sabe o que está fazendo. Ele sempre soube. Confie nele. Após a escuridão do nigredo, vem o albedo, o branqueamento, a purificação. Na fase folicular, seu corpo pede movimento, circulação. A linfa precisa fluir. O sangue precisa acelerar. A energia precisa se mover. É o amanhecer depois da noite longa. A luz retorna. A clareza mental se restaura. Você sente que pode criar de novo. Albedo é o estágio de limpeza, de deixar ir fisicamente o que Nigredo revelou emocionalmente. Seu corpo está se preparando para a ovulação, para o rubedo, para o momento de criar. Mas antes, é preciso purificar o templo. Vou ensinar a terceira prática. Terceira prática: vibração sonora do centro sagrado. Fique de pé ou sentada, coluna ereta, pés firmes no chão.
respire fundo 3 vezes. Depois, emita um som prolongado. OU. Não é O-U, O-U. É um som contínuo. OU. Como uma onda sonora que nasce no baixo ventre e se expande. Foque a vibração no útero. Sinta a vibração física, o som atravessando os tecidos, desbloqueando energias presas. Repita o som 3 vezes, com pausas entre eles. OU. 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 Faça isso por 3 a 5 minutos. O efeito? O som abre bloqueios energéticos no 2º chakra, onde reside toda a força feminina. Estagnações se dissolvem. Vitalidade aumenta. Você sente o poder acordando. A ovulação é o rubedo, o estágio vermelho, o pico da força feminina. É quando a intenção se torna material. É quando o invisível atravessa o portal e entra no mundo denso. Neste momento, seu útero Atanor está na temperatura máxima. O fogo interior queima no seu ponto mais alto. Se você plantar uma semente, uma intenção, um desejo, uma visão, ela tem o poder de se manifestar. Nas escolas tântricas, a ovulação era vista como o momento da Shakti máxima. A mulher não era apenas humana nesse dia. Ela incorporava a deusa. Ela era poder criador encarnado. Use esse fogo conscientemente. Vou ensinar a 4ª prática. 4ª prática: Dança da Serpente. Durante o nigredo, coloque uma música lenta, instrumental, sem palavras, apenas ritmo profundo. Fique de pé, descalça. Sinta a terra sob seus pés. Comece a movimentar a pelve, devagar, ondas lentas, como uma serpente que se move na areia. Não force, não tente fazer direito. Apenas siga o ritmo interno do seu corpo. A pelve se move, a coluna ondula, os quadris desenham círculos. A serpente é o símbolo da Kundalini, a força vital primordial. O movimento da pelve desperta essa energia mesmo durante a morte do ciclo. Dance por 5 a 10 minutos, ou mais, se seu corpo pedir. O efeito? Cólicas diminuem. O corpo se sente fluido, não travado. Bloqueios se dissolvem através do movimento. Você percebe, não está presa, está viva, está em transformação. Após o rubedo, vem a integração. A fase lútea é o tempo de consolidar o que foi criado. É a colheita. Você recolhe os frutos das intenções plantadas durante a ovulação. É também o tempo de preparação. Seu corpo sabe, em breve, o nigredo retorna. Em breve, você descerá novamente. Então ele se prepara, acumula, guarda força. Você já percebeu que antes da menstruação você fica mais sensível, mais perceptiva? Pequenas coisas te incomodam? Isso não é problema. É seu corpo se tornando mais sutil, mais poroso, preparando-se para atravessar o portal novamente. Honre essa fase. Descanse mais. Diga não com mais frequência. Proteja sua energia. O nigredo está chegando e você precisa estar forte para descer. Cada fase do ciclo é uma ferramenta diferente de criação. Menstruação, nigredo, tempo de liberar, de sonhar,
de receber mensagens do inconsciente, de descansar na escuridão sagrada. Fase folicular, albedo, tempo de planejar, de iniciar projetos, de se mover, de limpar o que não serve mais. Ovulação, robedo, tempo de manifestar, de criar, de irradiar, de plantar sementes no mundo. Fase lútea, tempo de finalizar, de integrar, de preparar, de consolidar. Quando você vive contra seu ciclo, quando você tenta ser linear em um corpo cíclico, você se esgota, você adoece, você perde a conexão consigo mesma. Mas quando você vive com o ciclo, quando você respeita o ritmo natural, você se torna imparável. Não porque está sempre no mesmo nível de energia, mas porque sabe usar cada fase para o que ela é destinada. Vou ensinar a quinta prática, a mais poderosa. Quinta prática: ritual de água e fogo para a ovulação. Durante sua próxima ovulação, prepare um espaço sagrado. Acenda uma vela. Ela representa o fogo, a força ativa, criadora, transformadora. Prepare uma tigela com água morna. Ela representa o elemento receptivo, fluido, intuitivo. Sente-se diante desses elementos. Respire fundo. Pense na sua intenção. O que você quer criar? Um projeto? Uma transformação interna? Um relacionamento? Uma versão nova de si mesma? Veja claramente. Sinta no corpo. Agora, molhe as mãos na água. Toque seu baixo ventre com as mãos molhadas. Sinta a água tocando sua pele. Visualize a intenção penetrando no útero, descendo, enraizando, plantando-se no Atanor sagrado. Olhe para a chama da vela. Veja o fogo queimar. Esse fogo está dentro de você também. Ele vai alimentar a semente. Fique ali por 7 a 10 minutos. Água e fogo. Receptividade e ação. Útero e vontade. Unidos. O efeito? Suas intenções ganham corpo. O que era apenas ideia começa a se materializar. Você sente que não está apenas desejando, está criando. Fogo e água são opostos que se unem para gerar vida. Na ovulação, você é ambos. Você é a Shakti completa, força ativa e receptividade total. Use esse poder com sabedoria. Você acabou de atravessar as 7 portas. Mas agora, preciso mostrar algo mais profundo. Preciso mostrar o que foi roubado de você e por quê. Por milhares de anos, mulheres menstruavam juntas, em sincronia lunar. Elas se recolhiam em um espaço sagrado, a tenda vermelha. Ali, longe dos homens, longe do trabalho, longe do mundo exterior, elas sangravam diretamente na terra. Liberavam o que não servia mais. Recebiam visões, ensinamentos, conexão com a grande deusa. A tenda vermelha não era punição, não era exílio, era privilégio. Era o tempo mais sagrado do mês. As mulheres entravam fracas, saíam renovadas, transformadas, portadoras de sabedoria que vinha do ventre da terra. Mas então veio o patriarcado e tudo mudou.
O que era sagrado foi chamado de impuro. O que era poder foi chamado de fraqueza. O que era portal foi chamado de maldição. Por quê? Porque homens tinham medo. Medo do que acontece quando mulheres conhecem seu próprio poder. Quando elas se reúnem, quando elas lembram. Deixe-me mostrar o que você perdeu. Primeira tradição. O templo de Kamakya, na Índia. Até hoje, neste templo milenar, celebra-se o Ambubati, o festival da menstruação da deusa. Centenas de milhares de peregrinos viajam de toda a Índia. Eles vêm celebrar quando a deusa sangra. O templo fecha por 3 dias, os 3 dias mais sagrados do ano. Não há vergonha, não há nojo, há reverência, há celebração. Há reconhecimento de que a menstruação é o momento de maior conexão com o divino. Você entende? Enquanto aqui você esconde seu absorvente, tem vergonha de dizer que está menstruada, evita usar branco. Lá, centenas de milhares de pessoas celebram o sangue sagrado da deusa. Isso não é cultura diferente. É memória ancestral que você perdeu. Segunda tradição. As escolas tântricas. Nas escolas secretas do Tantra, a mulher menstruada era vista como a encarnação viva da Shakti máxima. Yoni Puja, adoração ritual do feminino sagrado, reconhecia esse poder. O sangue menstrual não era impuro, era puro, sagrado, portador de Prana Shakti. Rituais eram realizados especificamente durante a menstruação, porque nesse momento a fronteira entre mundos era mais fina. A mulher não estava apenas humana, ela era portal. Ela era deusa encarnada. E o sangue era usado conscientemente, em rituais de cura, em práticas de transmutação energética, em cerimônias de iniciação. O que você chama de sujeira, eles chamavam de substância sagrada. Terceira tradição. As sacerdotisas do Egito Antigo. No Egito, sacerdotisas conheciam os segredos do sangue menstrual. Elas sabiam. Essa substância carrega não apenas células, carrega memória, poder, informação ancestral. Usavam o sangue em poções de cura, em rituais de purificação, como médium de conexão com os deuses. Os egípcios acreditavam que o sangue menstrual possuía propriedades curativas, e eles estavam certos. Estudos modernos mostram: o sangue menstrual contém células-tronco, células que podem regenerar tecidos, células que carregam potencial de vida. A ciência está redescobrindo o que as sacerdotisas sempre souberam. Quarta tradição. A alquimia medieval. Os alquimistas descreveram a grande obra em tratados secretos. Nigredo, albedo, rubedo. Os 3 estágios da transmutação da alma. Eles desenharam o Atanor, a fornalha universal onde chumbo se tornaria ouro, onde o profano se tornaria sagrado, onde o mortal tocaria o divino. Mas eles não perceberam. O Atanor perfeito já existia, dentro do corpo feminino, realizando a grande obra todo mês, sem esforço consciente. O útero é o Atanor vivo. A menstruação é o nigredo. A fase folicular é o albedo. A ovulação é o rubedo. Tudo que eles buscaram em laboratórios, você carrega dentro de si. Mas então, por que esse conhecimento foi apagado? Porque o patriarcado percebeu: mulheres que conhecem seu poder cíclico são impossíveis de controlar.
Elas não podem ser forçadas a ser lineares. Elas não podem ser exploradas sem fim. Elas sabem quando parar, quando descer, quando criar. Então, a Igreja agiu. Chamou a menstruação de maldição de Eva. Ensinou que sangue menstrual era impuro. Proibiu mulheres menstruadas de entrar em templos. A sociedade industrial agiu. Criou a pílula anticoncepcional para corrigir o ciclo, para tornar mulheres previsíveis, produtivas, lineares. E milhões de mulheres perderam a conexão consigo mesmas. Talvez você pense: isso é passado, agora é diferente. Mas é? Você não sente vergonha quando menstrua? Não esconde o absorvente quando vai ao banheiro? Não continua trabalhando, produzindo, funcionando, como se nada estivesse acontecendo? Você não foi ensinada que menstruação é apenas hormônios? Algo que você precisa tolerar, controlar com remédios, ignorar? A verdade é, o conhecimento foi roubado, mas não destruído. Ele está adormecido dentro de você, esperando ser despertado. E agora, eu estou devolvendo esse conhecimento. Mas você precisa entender algo crucial. Esse conhecimento não é apenas informação, é iniciação. Quando você começa a honrar seu ciclo, quando você trata a menstruação como portal, não como maldição, quando você usa cada fase conscientemente, você entra em uma linhagem ancestral. Você se conecta com as sacerdotisas egípcias, com as yoginis tântricas, com as mulheres da tenda vermelha, com todas aquelas que lembraram. E algo muda, não apenas no corpo, no destino. Portas se abrem, sincronicidades acontecem. Você começa a receber o que é seu por direito. Por quê? Porque você parou de lutar contra a sua natureza. Você parou de tentar ser linear em um corpo cíclico. Faça o ritual de devolver o sangue à terra no próximo ciclo. Pratique a respiração do Atanor quando sentir dor. Dance a dança da serpente durante o nigredo. Não porque eu estou mandando, mas porque essas práticas foram testadas por milhares de anos, por incontáveis gerações de mulheres. E elas funcionam. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa experimentar. Observar o que muda no seu corpo, na sua energia, na sua vida. Agora chegamos ao cerne da questão, ao paradoxo que sustenta todo o condicionamento. A sociedade diz uma coisa, a verdade sagrada diz o oposto. A sociedade diz: menstruação é fraqueza, é doença, é algo para esconder, controlar, medicar. Mulheres normais não deixam o ciclo afetar suas vidas. A verdade sagrada diz: menstruação é um momento de maior poder. É o portal para o mundo sutil. É o tempo quando a fronteira entre mundos é mais fina do que nunca. Sua fraqueza é acesso às profundezas da alma. O que chamam de instabilidade é apenas ciclicidade, o ritmo natural do universo refletido no seu corpo. A lua cresce e mingua. As marés sobem e descem. As estações mudam. Tudo na natureza é cíclico. Mas você foi ensinada a ser linear, produtiva o tempo todo, energética o tempo todo.
disponível o tempo todo. E sabe o que acontece quando você luta contra a sua natureza cíclica? Eu vi, observei, acompanhei centenas de mulheres que passaram a vida inteira lutando contra o próprio ciclo. Elas se medicam para não sentir, se forçam a ser produtivas quando o corpo pede recolhimento. Ignoram a dor, suprimem as emoções, fingem que está tudo bem. E o que acontece? Exaustão crônica, desequilíbrios hormonais profundos, miomas, cistos, endometriose. O corpo grita cada vez mais alto, porque você não está ouvindo. Depressão, ansiedade, sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, desconexão profunda de si mesma. Eu vi mulheres que tentaram suprimir o ciclo com pílulas por anos, décadas. Elas pensavam que estavam facilitando a vida, mas o que aconteceu? Perderam a conexão com o próprio corpo. Não sabem mais quando estão ovulando. Não reconhecem mais os sinais. Vivem em uma linha reta artificial e se perguntam por que se sentem vazias. O corpo feminino não foi feito para ser linear. Foi feito para ser cíclico. E quando você tenta forçá-lo a ser algo que não é, ele adoece. Mas quando uma mulher para de lutar contra e começa a fluir com, tudo muda. Eu observei isso. Mulheres que começaram a honrar o ciclo, que pararam de trabalhar em projetos criativos durante a menstruação e começaram a descansar, que pararam de forçar decisões importantes durante o nigredo e começaram a esperar o albedo. E sabe o que aconteceu? Elas se tornaram mais produtivas, não menos, porque cada fase era usada para o que ela foi destinada. Criatividade explodiu durante a ovulação. Clareza mental voltou na fase folicular. Insights profundos surgiram durante a menstruação. Elas não estavam mais brigando com o rio. Estavam navegando nele. Agora você sabe. Seu ciclo não é uma maldição. É um mapa do seu mundo interior. É uma ferramenta de criação. É um portal de transformação. E sabe de uma coisa? Esquecer isso, você não consegue mais. Pode ignorar. Pode fazer de conta que não ouviu. Pode voltar para a vida linear, para a produtividade forçada, para a negação do seu corpo. Mas desconhecer, isso você já não pode. Você viu as 7 portas. Você conheceu as tradições ancestrais. Você entendeu o paradoxo. A pergunta não é mais: isso é verdade? A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo contra a sua natureza? Vai continuar se medicando para suprimir o que é sagrado? Vai continuar escondendo o seu poder porque a sociedade tem medo dele? Ou vai começar a honrar seu ciclo? Vai começar a usar cada fase conscientemente? Vai começar a viver como mulher cíclica, não apesar de ser mulher cíclica? Escolha agora, não amanhã, não quando tiver tempo, agora. Porque cada ciclo que você ignora é um mês de sabedoria perdida. É um portal que você deixou fechado. É uma iniciação que você recusou. E o tempo não volta. Quantos ciclos você já teve na vida? Quantas menstruações você já ignorou, suprimiu, rejeitou? Não é culpa sua. Você foi condicionada.
ensinada a ter vergonha, treinada a negar. Mas agora você sabe a verdade, e com conhecimento vem responsabilidade. Seu útero é o Atanor, onde acontece a grande obra da sua alma. Todo mês, com ou sem sua consciência. Mas quando você desperta para o processo, quando você se torna alquimista consciente, a transmutação se acelera. O chumbo da vergonha se torna ouro do poder. A maldição se torna portal. Esta é a escolha, e ela é sua. Você atravessou um caminho, do desconhecimento à memória, da vergonha ao poder, da luta à rendição. Agora é tempo de integrar, de consolidar, de tornar esse conhecimento parte de quem você é. O caminho da maldição ao poder não é apenas intelectual, não é apenas entender, é encarnar, é viver no corpo o que a mente compreendeu. Lembra quando falei, no início, sobre o conhecimento que foi apagado? Sobre as sacerdotisas que sabiam? Sobre as 7 portas que foram fechadas? Agora você as abriu. Agora você recuperou o que era seu. Lembra da vergonha, da dor, da desconexão? Agora você tem um mapa. Você sabe onde estava perdida e sabe o caminho de volta. Mas entenda uma coisa: esse conhecimento não vai mudar a sua vida da noite para o dia. Não é magia instantânea. É processo. É prática. É cada ciclo vivido conscientemente. A primeira vez que você fizer o ritual de devolver o sangue à terra, talvez sinta desconforto, vergonha, resistência. É normal. São séculos de condicionamento. Mas faça assim mesmo. Observe a resistência. Respire através dela. E continue. A primeira vez que você dançar a dança da serpente durante o nigredo, talvez se sinta estranha, ridícula. O que estou fazendo? Faça assim mesmo. Seu corpo sabe, mesmo que sua mente duvide. A primeira vez que você fizer a respiração do Atanor, talvez não sinta o fogo. Talvez não sinta nada além da respiração. Faça assim mesmo. A sensibilidade se desenvolve com a prática. O fogo sempre esteve lá. Você só está aprendendo a senti-lo. Cada prática que ensinei foi testada por milhares de anos, por incontáveis gerações de mulheres. Elas funcionam, mas precisam ser praticadas, não uma vez, não quando você sentir vontade. Todo ciclo, com disciplina, com reverência. Porque você não está apenas fazendo exercícios, você está realizando rituais. Você está entrando em uma linhagem ancestral. Você está acordando memórias que dormiam no seu sangue. E quando isso acontece, a vida muda. Não de forma óbvia, de forma sutil, profunda. Você percebe que está tomando decisões melhores, porque espera a fase certa do ciclo para decidir. Você percebe que projetos fluem com mais facilidade, porque você planta sementes na ovulação e colhe na fase lútea. Você percebe que está menos exausta, porque parou de lutar contra o rio, parou de tentar ser linear, aceitou sua natureza cíclica. E algo mais profundo acontece. Você começa a confiar em si mesma, no seu corpo, na sua intuição. Porque quando você honra o ciclo, quando você escuta o que seu útero está dizendo,
você desenvolve uma sabedoria que não vem de livros, vem de dentro. Você sabe quando é hora de agir e quando é hora de esperar, quando é hora de criar e quando é hora de destruir. Seu útero Atanor realiza a grande obra todo mês. Nigredo, albedo, rubedo, morte, purificação, renascimento. Mas quando você desperta para o processo, quando você se torna alquimista consciente, você não é mais passageira. Você é co-criadora. Pratique o ritual de devolver o sangue à terra no próximo ciclo. Sinta o círculo se fechar. Sinta a conexão com a Terra-Mãe. Pratique a respiração do Atanor quando sentir dor. Desperte o fogo interior. Transmute a dor em poder. Dance a dança da serpente durante o nigredo. Libere bloqueios através do movimento. Desperte a Kundalini adormecida. Use o ritual de água e fogo na ovulação. Plante suas intenções no útero Atanor. Veja-a se manifestar. Cante a vibração sonora do centro sagrado. Desbloqueie energias presas. Liberte a voz da Shakti. Essas não são sugestões, são instruções. São chaves que estou entregando a você. Use-as, pratique-as, viva-as. E se parte de você ainda resiste, se parte de você ainda duvida, está tudo bem. É normal. É o medo do poder. É séculos de condicionamento dizendo: isso não é para você. É a vergonha patriarcal tentando manter você pequena. Apenas observe essa resistência. Não lute contra ela. Não force. Apenas observe. E comece pequeno. Comece com uma prática. Uma. No próximo ciclo, veja o que acontece. Sinta no corpo. E se funcionar, se algo mudar, adicione outra e outra, até que as práticas se tornem rituais, até que os rituais se tornem sua vida. Você não está sozinha nesta jornada. Milhares de mulheres estão redescobrindo essa sabedoria, acordando do condicionamento, voltando à sua natureza cíclica. A linhagem está viva. As sacerdotisas ainda existem. Não em templos de pedra, mas em corpos de carne, em úteros que lembram. E quando você honra seu ciclo, quando você trata seu sangue como sagrado, quando você reconhece seu útero como Atanor, você entra nessa linhagem. Você se torna guardiã do conhecimento, portadora da chama, alquimista viva. O patriarcado tentou roubar isso de você, mas não conseguiu destruir, apenas enterrou. E agora você está desenterrando, resgatando, reclamando o que sempre foi seu. Bem-vinda de volta, sacerdotisa. Suas irmãs ancestrais te esperavam. Você chegou ao fim da jornada, mas também ao começo. Lembra quando eu disse, no início, que durante séculos existiu uma prática que foi sistematicamente apagada da memória da humanidade? Lembra que falei sobre as sacerdotisas nos tempos do Egito, nas escolas secretas do Tantra, nos santuários de Eleusis, que sabiam que o momento do sangramento não é fraqueza, mas um portal? Agora você também sabe. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo mudou. Pode ser sutil, imperceptível para os outros, mas
mas você sente. A vergonha começou a rachar. A dúvida começou a se dissolver. A memória começou a despertar. Você passou pelas 7 portas proibidas da alquimia menstrual. E cada porta que se abriu revelou uma verdade que sempre esteve dentro de você, adormecida, esperando. A primeira porta mostrou: seu sangue é sagrado. Não é sujeira. É substância de poder, portadora de prana Shakti. A segunda porta revelou: o nigredo não é fraqueza. É descida consciente às profundezas, encontro com a sombra, momento de lucidez brutal. A terceira porta ensinou: seu útero é o Atanor vivo, a fornalha onde acontece a grande obra da sua alma. A quarta porta abriu. O albedo é purificação. É o amanhecer após a noite, o movimento que limpa o que foi revelado. A quinta porta mostrou: o rubedo é criação. É o pico do poder, quando intenção se torna matéria. A sexta porta ensinou: a fase lútea é integração. É colheita, preparação, consolidação. A sétima porta revelou: a magia está na ciclicidade. Cada fase tem seu propósito. Cada momento tem seu poder. E agora? Agora você tem as chaves, as práticas, os rituais, o conhecimento que foi roubado. Mas entenda uma coisa crucial. Este vídeo não termina quando a tela escurece. Ele continua no seu próximo ciclo, na próxima menstruação, na próxima ovulação. Cada ciclo será uma nova iniciação. Cada menstruação, um novo nigredo. Uma nova chance de descer, de soltar, de morrer simbolicamente para renascer. Cada ovulação, um novo rubedo. Um novo momento de plantar sementes, de criar, de manifestar. O caminho não termina aqui. Ele começa. Você não aprendeu teoria. Você recebeu ferramentas, instrumentos de transmutação que foram testados por milhares de anos, por incontáveis gerações de mulheres que lembraram. Use-as. Não guarde este conhecimento na mente. Leve-o para o corpo, para o sangue, para o útero. Faça o ritual de devolver o sangue à terra no próximo ciclo. Sinta o círculo se fechar entre você e a Grande Mãe. Pratique a respiração do Atanor quando a dor vier. Desperte o fogo interior que transmuta sofrimento em poder. Dance a dança da serpente durante o nigredo. Liberte a Kundalini adormecida através do movimento da pelve. Cante a vibração sonora do centro sagrado. Desbloqueie energias presas no segundo chakra, onde mora toda a força feminina. Use o ritual de água e fogo na ovulação. Plante suas intenções no útero Atanor e veja-as ganhar forma no mundo denso. Você não está sozinha nesta jornada. Milhares de mulheres, neste exato momento, estão redescobrindo essa sabedoria, acordando do condicionamento patriarcal, voltando à sua natureza cíclica. A linhagem está viva. As sacerdotisas não morreram. Elas apenas foram silenciadas. Mas o silêncio está sendo rompido. E quando você honra seu ciclo, quando você trata seu sangue como sagrado, quando você reconhece seu útero como o Atanor, onde acontece a grande obra, você entra nessa linhagem ancestral. Você se torna guardiã do conhecimento, portadora da chama que não se apagou, alquimista viva em um mundo que esqueceu a alquimia. E algo profundo acontece.
Você começa a atrair outras mulheres que também estão despertando. Você se torna farol. Mesmo sem falar, apenas por viver diferente. Porque quando uma mulher volta à sua natureza cíclica, quando ela para de se desculpar por menstruar, de esconder sua força, de negar seu poder, ela se torna perigosa para o sistema e irresistível para as que estão prontas para acordar. O patriarcado tentou roubar isso de você, mas não conseguiu destruir, apenas enterrou. E o que está enterrado pode ser desenterrado. Você está fazendo isso agora, resgatando, reclamando, voltando para casa. Lembra da vergonha que você sentia? Lembra de esconder o absorvente quando ia ao banheiro? Lembra de continuar trabalhando, produzindo, funcionando, enquanto o corpo pedia recolhimento? Isso não precisa mais ser sua realidade. Você tem outro caminho agora, um caminho antigo, um caminho que suas ancestrais conheciam. E talvez você não consiga mudar tudo de uma vez. Talvez você ainda precise trabalhar durante a menstruação. Talvez ainda precise funcionar quando o corpo pede pausa. Está tudo bem. Comece pequeno. Uma prática, um ritual, um momento de honra ao seu ciclo. Porque a revolução não acontece de uma vez. Ela acontece ciclo por ciclo, menstruação por menstruação, escolha por escolha. E um dia, você olha para trás e percebe: você não é mais quem era. Você transmutou do chumbo da vergonha para o ouro do poder, da maldição para o portal, da luta para a rendição. Seu útero é o Atanor, onde acontece a grande obra da sua alma. Esta verdade ecoou 3 vezes durante esta jornada e vai ecoar em você pelos próximos ciclos, pelos próximos anos, pelo resto da sua vida. Porque agora você sabe, e conhecimento verdadeiro não pode ser desconhecido. Se esta jornada ressoou em você, se algo mudou enquanto assistia, se você sente que está pronta para honrar seu ciclo, compartilhe nos comentários. Em qual fase do seu ciclo você está agora? Você já percebeu essas mudanças de energia ao longo do mês? Ou simplesmente escreva uma palavra que resuma o que sentiu ao passar pelas 7 portas. Seus comentários criam uma teia, uma rede de mulheres que estão acordando juntas. E quando você escreve, você não está apenas compartilhando. Você está declarando. Você está firmando intenção. Que você volte ao seu ciclo não como maldição, mas como portal. Que você volte ao seu sangue não como vergonha, mas como poder. Que você volte ao seu útero não como problema, mas como Atanor sagrado, onde acontece a transmutação da sua alma. As 7 portas estão abertas. O conhecimento foi devolvido. A linhagem te reconhece. Bem-vinda de volta, sacerdotisa. Suas irmãs ancestrais estavam esperando por você. O círculo se fecha. A jornada continua. A grande obra nunca termina.